Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Aqueles que se puderem, coloquem de pé, nos ajude a louvar a Deus.
Aleluias. Quantos creem aqui que vão ver a face adorada de Jesus? Quantos creem? Aleluias. Quantos creem aqui? Dá um glória bem gostoso para Jesus. Aleluia. Santo és o nome do Senhor. Oportunidade com o pastor Marcos. Aleluias. Para estar dando uma saudação à igreja. Aleluias. Graças a Deus. A paz do Senhor, meus queridos. Amém. Louvamos o nome do Senhor por mais uma vez o Senhor nos conceder a oportunidade de estarmos prestando a Ele mais uma vez culto de adoração e de louvor. Porque encontramos na palavra do Senhor Jesus, no momento em que um homem que era doutor da lei, era muito conhecedor das leis que Deus tinha dado a Moisés a passar a Israel. E acontece que nos afazeres do dia a dia, acontece que diante de todas aquelas circunstâncias que ele estava vivenciando, de certa forma ele acreditou em Jesus. Mas lembramos que a palavra diz que ele não foi de dia, com medo de ser visto por outras pessoas, mas foi de noite ter com Jesus. E ali num diálogo com Jesus, no momento em que ele estava ali conversando concernente o reino de Deus, concernente as coisas do reino do Pai, então Jesus, naquele diálogo, naquela conversa com ele vira para Jesus e pergunta: como é possível um homem nascer de novo? Mas agora vem a pergunta: mas por que ele fez essa pergunta para Jesus? Porque Jesus tinha dito para ele que para que ele entrasse, para que o homem entre no reino de Deus, ele tem que nascer novamente. Mas agora, aquele homem, mesmo sendo um homem conhecedor da lei, conhecedor de todas as leis que Deus tinha dado a Moisés, vivia no meio do povo. Acontece que ele, voltando para Jesus, não compreendeu o significado do nascer de novo e pergunta para Jesus: isso não é possível, mestre? Como seria possível um homem, já depois de ser grande, voltar a entrar no ventre da mãe, nascer novamente? Aí então Jesus volta para ele e lhe dá a resposta. E nascendo da carne, o homem permanece sendo carne. Mas quando é nascido do Espírito, aí ele tem que deixar as coisas da carne e viver segundo o Espírito. E se não vivermos segundo o Espírito, é o que diz a palavra, impossível é entrar no reino de Deus. E nos dias em que nós estamos vivendo, irmãos, a palavra de Deus diz que no final dos tempos, pelo que as ciências iam multiplicando, o amor de muitas pessoas iriam esfriar. Isso é uma pura realidade. E com esse multiplicar da ciência, também multiplica-se a facilidade de nós nos aproximarmos das coisas de Deus ou de nos afastarmos dela. Porque muitas das vezes deparamos com facilidade que antigamente não tinha, tanto para as coisas de Deus quanto para as coisas que não são de Deus, as coisas terrenas, as coisas mundanas. Mas agora cabe a nós tomarmos a decisão o que nós devemos fazer. Cabe a nós, quando orientado, quando o Espírito do Senhor fala no nosso coração, obedecermos e respeitarmos a voz dele e fazermos o bem. Aquilo que nos traduz a palavra de Deus. Porque encontramos um texto que diz que não podemos colocar coisas imundas diante dos nossos olhos. E para todos nós somos conhecedores da palavra de Deus e sabemos do que eu estou a falar. E o Espírito de Deus me leva a falar aqui, irmãos, concernente a isto. Eu creio que está falando com alguém
Eu creio que está falando com alguém. A palavra nos orienta. Se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. E quando, às vezes, irmãos, ouvimos esta palavra, dá-nos a entender, leva-nos naquele momento do apelo, quando o Espírito Santo fala no coração do pecador, que não serve ao Senhor, ou daquele que está parado, para que ele volte ao Senhor Jesus. Mas está falando não só com esses, mas em especial com aqueles que estão na igreja. Quem é aquele aqui que ainda não ouviu a voz do Espírito Santo? Quando você está diante do seu computador, da internet, quando você está diante do seu telemóvel ou do tablet, com a facilidade hoje, que eu já disse e repito, aparece às vezes ali determinados itens, e agora cabe a nós decidir. Mas aí às vezes o nosso dedo, a nossa mente, quer nos levar a clicar onde não devemos. Mas de imediato, aquele que habita em nós, o Espírito Santo, ele vai no coração da gente, ele vive no coração e então transmite a palavra para a nossa mente. Observe que você é servo, você é serva. Observe, o Senhor está presente aqui, Ele está observando tudo. Aleluia. E agora cabe a nós decidirmos não tocar ou não abrir janelas que não convêm. E que Deus, irmãos, continue nos dando cada dia graça, para que nesta peleja, irmãos, venhamos nós sempre sairmos vencedores pelo Espírito Santo. Aprendemos nessa escola bíblica que teve ali em Lisboa, concernente à facilidade, essas facilidades para pecar, ou a facilidade para transmitirmos, por intermédio das redes sociais, o Evangelho de Deus. Quem aqui não tem um WhatsApp? Eu creio que quase todo, com exceção de alguns. Quem aqui não tem um Facebook? Acredito que quase todos. Que nós possamos estar utilizando esses meios, irmãos, para fazer com que este Evangelho vá até os confins da terra. Aleluia. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando. Eu volto à palavra. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Não vinha a esse mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que estão contra ti, ó Jeová. Daniel.
Caio, com oportunidade. Aleluia, Deus. Grande é o Senhor, aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Santo, santo é o nome do Senhor. Promete os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Pai. Ó Deus, sabemos que a tua presença é real neste lugar, papai. Ó Deus querido, e cremos, Senhor, que o Senhor vai continuar falando conosco através do teu servo, ó Pai. Ó Deus querido, nós te apresentamos as tuas poderosas mãos, ó Pai, a vida do teu servo, a qual vai ministrar a tua palavra, Senhor. Ó Pai querido, que o Senhor possa usar ele, Senhor, mais uma vez para transmitir a tua palavra aos nossos corações, Deus. Ó Deus querido, derrama sobre ele a tua graça, ó Pai, a tua autoridade, a ousadia, ó Pai. Encha ele do teu espírito, ó Pai, para que ele possa, Deus, falar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor, ó Pai, lhe puser a boca para dizer, Pai. Ó Deus, seja conosco, ó Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. De pé como vocês estão, nós vamos apresentar aqui os nossos visitantes, amém? E são muitos nossos visitantes hoje, amém? Amém. Glória a Deus. Deus sacudiu a videira, né? Glória a Deus. E é com muita alegria que nós queremos estar recebendo conosco neste momento, nos dando a honra, né, da sua visita. Está conosco o nosso pastor Marcos. Pastor Marcos, ele é responsável pelo setor de número 5, amém? Torres Vedras e também Silveira está sobre os cuidados do nosso querido e amado pastor Marcos, e juntamente com ele está a tua filha irmã Débora, amém? Aquela que acabou de louvar aqui, e também uma comitiva muito grande também de Torres Vedras que está por aí, amém? Nós queremos louvar a Deus pela vida de vocês. E também está conosco a nossa irmã Leila. Cadê a irmã Leila? Amém. Deus seja louvado pela tua vida. Também está conosco o irmão Ailton. Amém. Deus seja louvado pela vida do irmão Ailton. Glória a Deus. Atrapalhei ali o bebê, né? Tá. E também está conosco o irmão Afonso. Ah, é o bebê. Irmão Afonso agora é que não vai falar nada, né? Tá tranquilo. E também a nossa irmã Lauriene. Amém. Né? A irmã Lau Emisdorf. É isso, né? Glória a Deus. Também está conosco a nossa irmã Núbia. Amém. Está ali, Deus seja louvado. E também a nossa irmã Irene. Aleluia. Também está ali. A nossa irmã Sandra. Está aqui a irmã Sandra, que benção. E a Maria Eduarda está na salinha, né? E o irmão Adilson. Que prazer ter vocês aqui conosco também, amém? A irmã Sandra é de casa, né? A gente foi batizado no mesmo dia, né? Aleluia, na mesma água, na mesma piscina, no mesmo frio, né? Aleluia, que bom poder rever vocês, amém? Deus seja louvado. E também o nosso irmão Igor, amém? Está ali. Deus seja louvado. E também o irmão Anderson está aqui também. Deus seja louvado pela vida de vocês. E o irmão Zizi chegou bem depois. Cadê ele? Levante a mão aí, irmão Zizi. Cadê? Está ali atrás ali. Irmão Zizi é parente, amém? É da família. Glória a Deus. Tem mais alguém que chegou depois e não foi mencionado o nome? Estão todos, amém? Glória a Deus. A igreja quer repetir comigo? Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aqui se fazem. Família. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando todos vocês que nos honram com a sua visita nessa noite. Sempre que vocês quiserem retornar, por gentileza, fique à vontade, amém? Fique à vontade para poder estar em nosso meio, cultuando e adorando a Deus juntamente com esta igreja. Carta do escritor aos Hebreus, por gentileza, capítulo de número 12.
carta do escritor aos Hebreus, capítulo 12. Amém? Todos encontraram? Amém. Capítulo 12, versículo 1 e 2. Para a nossa breve meditação, haja vista que ainda temos mais algum trabalho a serem realizados, por isso nós achamos por bem adiantar um pouco as coisas. Amém? Mas fica descansado que antes de meia-noite está tudo terminado, tudo tranquilo. Glória a Deus. Amém? Vocês aguentam até meia-noite? Amém. Tá bom. Eu acho que eu não aguento não. Portanto, nós também que estamos rodeados de quê? Ih, ficou muito desensaiado. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de quê? Deixemos todo o quê? Deixemos todo o quê? E mais o quê? Que tão de longe nos rodeia? De perto. E corramos com o quê? O quê? Por quê? Olhando para quem? Jesus. Não, ficou fraco. Parece que até está olhando para mim. Olhando para quem? Jesus. Autor e consumador de quê? Da fé. O qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou o quê? A cruz. Desprezou o quê? E assentou-se aonde? À destra do trono de Deus. Aleluia. Podemos assentar. Glorificando e exaltando o nome do Senhor. Essa carta, muitos arriscam dizer que foi o apóstolo Paulo que foi quem escreveu. Alguns ousados, alguns corajosos, né? Chegam a dizer carta do apóstolo Paulo aos Hebreus. Porém, eu não tenho essa ousadia e também não tenho essa coragem. E eu posso afirmar que, para mim, o escritor é incerto. Temos aí um amplo, né? Uma ampla lista de quem pode ser o escritor dessa carta aos Hebreus. Alguns afirmam que é o próprio Paulo, outros afirmam que é Barnabé, outros afirmam ser Silas, outros também afirmam que é o doutor Lucas, aquele que escreveu o Evangelho, outros afirmam que é Apolo, e outros também afirmam ainda mais que pode ser também Filipe. Porém, eu continuo com a minha ideia. Para mim, o escritor aos Hebreus é incerto. Amém? Amém. Não tem o nome. Então, para mim, é incerto. No capítulo 12, o escritor ele vai nos dar um conselho. Parece que ele aqui está concluindo aquilo que foi escrito no capítulo de número 11. No capítulo 11, nós conhecemos bem, sabemos que ali está escrito aquela vasta lista dos chamados heróis da fé. Nesses 40 versículos, entre 16 homens e mulheres, ali a gente vê que eles realizaram grandes proezas através da fé. E no capítulo 12, parece que aqui o escritor ele está concluindo aquilo que foi exposto no capítulo de número 11. No versículo 1 desse capítulo, ele vai nos dizer o seguinte: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está
proposta. Veja bem que o escritor ele está dizendo que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Essa nuvem de testemunha é justamente essa lista que o mesmo escritor expôs no capítulo de número 11. Ali a gente vai ver uma grande lista de homens e mulheres que realizaram grandes proezas através da fé. Então nós também, que estamos rodeados dessa tão grande nuvem de testemunha, também nós devemos deixar todo o embaraço. Eu vejo que no nosso dia de hoje tem muita gente que está embaraçada, tem muita gente que está vivendo em muitos embaraços e por estar vivendo nesses embaraços não consegue percorrer ou correr a carreira que lhe foi proposta. Eu destaquei aqui 2 tipos, eu sei que são muitos os tipos de embaraço que o povo de Deus está enfrentando nos dias de hoje, mas eu destaquei aqui 2 que sobressaem e que eu vejo que tem muita gente que está embaraçado nesses 2 tipos de embaraço que eu fiz questão de separar. O primeiro embaraço é a saudade do passado. O que tem de crente no nosso meio com saudade do passado é brincadeira. Crente que não consegue ir para frente porque o passado ainda mexe com ele. Crente que não consegue percorrer a sua carreira de forma eficaz porque está constantemente lembrando do passado. Aí eu pergunto, ter saudade é pecado? Nós não somos nenhum saudosista, né? Mas ter saudade não é pecado, porque o apóstolo Paulo é um homem que teve constante saudade. Ele estava constantemente falando de saudade de fulano, saudade de ticrano, saudade de uma igreja. Mas o que eu vejo no apóstolo Paulo é que ele não se embaraçou com a saudade. Ele não deixou de prosseguir a sua jornada, ele não deixou de fazer aquilo que estava proposto para ele fazer por causa da saudade. E ainda hoje, agora mesmo de tarde, eu fiquei triste com um crente, digamos assim, é crente, porque até o diabo é crente, então tem crente aí. Eu fiquei triste com a atitude de um crente porque estava com saudade do Brasil e disse que aqui em Portugal tudo é ilusão. Aí eu fico pensando, a cabeça desse crente da onde? Se na hora que pega o microfone vai dizer que foi Deus que mandou vir. Eu estou aqui para uma missão, Deus me chamou para uma missão. Eu não estou em Portugal por acaso, Deus me trouxe para cá com um propósito. Aí bate a saudade e começa a dizer, aqui tudo é ilusão. Então a sua chamada é uma ilusão, então. E o pastor Marco ele fez muito bem em frisar aqui a questão das redes sociais, porque essa pessoa, esse crente, né, digamos assim, fez questão de pôr nas redes sociais. Aí eu fico pensando, ô Senhor, converta ele ou ela, porque não tem jeito. Quando uma pessoa que não conhece o Evangelho, quando uma pessoa que não conhece a palavra do Senhor dizer tal coisa, a gente fala, não, ele está no tempo da ignorância, ele não sabe de nada, ele não percebe aquilo que Deus, né, pode fazer na vida dele, através da vida dele. Mas agora o crente que já foi lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, ele não pode ficar dizendo tais coisas, porque eu creio, eu estou aqui para uma missão, amém? Aleluia! Embora seja difícil, embora a saudade da família bate forte, mas eu jamais vou abrir minha boca para dizer que aqui em Portugal foi ilusão de maneira nenhuma. Deus tem um plano na minha vida e Deus também tem um plano na tua vida neste lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes a dificuldade bate, a dificuldade chega, aí a pessoa parece que não sabe lidar com isso. Paulo, ele sabia lidar muito bem com a saudade. Ou seja, ele soube lidar muito bem com a saudade porque ele não se deixou se embaraçar com a saudade. Ele não se deixou levar pela saudade. Imagina se Paulo tivesse saudade daquele passado dele.
onde ele perseguia a igreja do Senhor, aonde ele era um fariseu nato, conhecedor das escrituras de alto a baixo, de baixo a alto. Imagina se ele queira retornar. Mas ele era muito sábio nessa questão, embora ele tivesse saudade de alguns irmãos, de algumas pessoas que ficou para trás, ele não queria deixar que isso atrapalhasse o presente momento dele, que era diferente. Então todos nós também, aleluia, presta atenção nisso, porque isso é importante para mim e é também importante para você. Nós não podemos deixar que a saudade atrapalhe o nosso presente momento hoje. E tem gente que tem saudade de 20 anos atrás e quer voltar, parece, né? Então coloca você há 20 anos atrás com essa mentalidade, for hoje, vai encaixar? Passou, o que é passado, hoje nós estamos no presente, agora é diferente. Cada dia Deus prepara algo para nós, então nós vamos viver cada dia. Agora o que passou, não volta mais. Se tem uma coisa que pode mudar e que pode ser diferente, é amanhã. E para que esse amanhã seja diferente, faça bem hoje. Porque se não fizer bem hoje, amanhã também vai ser a mesma coisa, ou pior ainda. Amém? Amém. Tem alguém com saudade aqui? Eita! Cuidado com a saudade. Amém? Amém. Então a saudade tem sido o embaraço de muitos crentes no nosso dia de hoje. E o segundo ponto que eu procurei separar, que é também que está prendendo, que está embaraçando o crente no nosso dia de hoje, é o apego demasiado às coisas do mundo. Tem gente que está tão apegado, mas tão apegado, que se você falar do reino de Deus para ele, ele pergunta: o que é isso? É de comer? É de abraçar, é de beijar esse negócio? O que é isso? O que é isso? Ele está apegado de tal forma às coisas deste mundo, que ele já não consegue mais saber o que é as coisas do reino de Deus. E isso tem atrapalhado esse tipo de crente andar para frente. Tem atrapalhado ele prosseguir esta carreira que o escritor está dizendo: olha, vamos deixar todo esse embaraço e prossigamos e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Sabemos que a nossa vida aqui nessa terra é uma carreira. Sabemos que a nossa vida aqui na terra é um período ou um tempo de teste, digamos assim. Você só vai alcançar o céu se você passar por esse teste. Você só vai ser aprovado para ir para o céu, aleluia, ou seja, você só vai alcançar o céu se você for aprovado aqui na terra. Aleluia, Deus. Aleluia. Se você for reprovado na terra, no céu você não entra. Quer que eu te diga algo para você? Aproveita o tempo que Deus está te dando na terra e faça bem, porque, aleluia, Jesus Cristo está voltando. Aleluia, se você não fizer bem aqui embaixo, não tem como você entrar lá. Então cada dia, cada momento que o Senhor nos permite viver, Ele está dizendo: faça bem, porque a oportunidade que vocês têm é agora, então faça bem. Aleluia, Deus. Ou tem alguém aqui que ainda crê que depois que alguém morrer, alguém pode ir lá orar para Deus e Deus vai mudar o destino, o cativeiro dele? O escritor aos Hebreus, ele nos diz que depois da morte segue o quê? O juízo. Fechou o zóio e acabou, meu filho. Fechou o zóio e acabou, minha filha. Fez bem ou não fez, você vai ter direto com o dono de todas as coisas. E lá você pode espernear, lá você pode pular, lá você pode ciscar, pode bater as asas, pode fazer o que for. Se não fez bem aqui na terra, se não serviu nosso Senhor, aleluia, com alegria, com santidade, sinceridade aqui na terra, não adianta chegar lá e dizer: Senhor, me dá mais uma oportunidade, somente mais uma. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço.
Então a oportunidade que nós estamos tendo é agora, é hoje. E não é amanhã também não, é hoje. Não é amanhã, é hoje. Então tem muitos crentes que estão tão apegados às coisas deste mundo que ele não consegue mais caminhar a carreira que foi proposta para ele. Mateus 6:24, irmão André, me ajuda aí. Nós vamos começar a pregar. Aleluia. Mas eu vou encerrar antes do tempo, tá bem? Vou deixar tempo para o pastor Márcio fazer a apresentação aqui. Mateus 6:24 diz que ninguém pode servir a quem? Dois senhores. Por quê? Ou o quê? Não tem como. Ou é reino do céu, ou é inferno. Pastor, eu estou dividido, eu estou na praça, sabe? Eu como de um lado, como do outro, ando de um lado, ando do outro. Comigo é assim. Eu estou agradando os dois lados, pastor, eu estou doidão, mas aqui ninguém fica triste comigo não, porque eu consigo agradar os dois lados. Ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Porque há de amar um, porque há de se dedicar um e não tem jeito. Não tem jeito de você servir a dois senhores. Alguém aqui tem dois patrão? Quem tem dois patrão aqui, levanta a mão. Dois patrão, trabalha para duas pessoas. Tem como amar os dois da mesma forma? Eu tô trazendo para a terra mesmo. É difícil, porque você vai se dedicar a um, mas meu pai, aquele outro lá não faz isso, esse camarada faz não. Tem certeza que ele não falava essa palavra que você está falando. Não tem como servir a dois senhores. Portanto, é necessário que venha se desapegar das coisas do mundo para que você possa correr a sua carreira de forma livre, de forma que nada te impeça. Você continua correndo, sabe, sem embaraço nenhum. Agora Lucas 12:15, irmão André, por gentileza. Lucas 12:15 também vai nos dizer: e disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Porque a vida de qualquer não consiste na abundância daquilo que possui. E tem muita gente que parece que colocou a vida dele naquilo. E se tirou aquilo, acabou a vida dele também. Não presta, não serve mais nada. Acautelai-vos dessas coisas. Cuidado com essas coisas. É um conselho que o Espírito de Deus está nos deixando para nós, igreja do Senhor, nessa noite. Que nós, se quisermos continuar correndo essa carreira de forma firme, constante, sem olhar para trás, é preciso que nós venhamos nos livrar desses embaraços, que a saudade do passado, o apego demasiado às coisas deste mundo, para que possamos correr com paciência. E o que tem de gente impaciente é brincadeira. O povo hoje em dia está muito impaciente. Corre hoje e amanhã não quer correr. Bom seria se pelo menos corresse hoje, né? Mas ele se arrasta hoje e amanhã fala que está cansado. Corramos com paciência. Nessa carreira é necessário ter paciência, porque se não tiver paciência, não consegue chegar naquele lugar que Cristo estabeleceu para nós. É preciso ter muita paciência. Paciência tem também a ver, ou tem ligação com constância. E nessa corrida você precisa, além de ser paciente, entender uma coisa: que não é quem chega primeiro, não é quem corra mais depressa que alcança o prêmio. Nessa corrida o prêmio vai para quem chega. Então não adianta você correr a toda velocidade e não saber para onde vai.
Tem muita gente que está indo devagar, mas está sabendo para onde vai. E tem muita gente que está a toda velocidade, mas não tem direção, não sabe para onde vai. O que importa então é que você tenha direção, mas não velocidade. Porque nem sempre velocidade te levará ao lugar que Cristo estabeleceu para nós. Mas se você for paciente e tiver constância na tua vida, aleluia, se prepare, porque você vai chegar aonde Cristo estabeleceu para você chegar. Nem sempre a velocidade nos ajuda. Às vezes você está olhando à tua volta e está dizendo: pastor, mas o fulano, ele está indo numa velocidade tão grande que eu já fiquei para trás. Não se preocupa. O importante é que você caminhe. O importante é que você continue caminhando. O importante é que você continue sendo constante, sempre abundante na obra do Senhor. Não pare. Ah, pastor, mas está todo mundo muito avançado, está todo mundo muito distante, eu estou para trás, eu estou sentindo que eu estou ficando para trás. Corra a sua carreira com paciência. E quando eu falo de paciência, me lembra que um episódio, naquele ano eu ainda não era nascido, mas muito aqui já eram nascidos e vai lembrar muito bem daquele fato ocorrido nas Olimpíadas de Los Angeles. O ano era 1984. Quem nasceu no ano de 1984? Ninguém. 1984. Eu sou de 1987. Mas naquele ano, quem nasceu aí por volta de 1900... Deixa eu falar direito para não me embaraçar nesses anos. 1980, 1970 e qualquer coisa, vai recordar disso que eu estou falando. As Olimpíadas de Los Angeles, ela foi marcada por um fato muito emocionante. Por que, irmão Ivan, você está dizendo isso? Porque naquela prova dos 42 quilômetros para as mulheres, uma mulher nos chama a atenção naquela prova. Quando você procura lá, você vai ver que ela começa a caminhar bem. Ela começa a percorrer bem o trajeto dela. Só que o calor, naquela altura, estava um calor muito grande, um calor muito forte. E ela vai relatando, dizendo que começou a passar o tempo e naquela época não era como hoje. Porque hoje, a cada 100 metros, 200 metros, nessas corridas aí, tem um postinho que serve água, tem alguém sempre servindo água. Mas naqueles tempos, ela narrando, dizendo que só tinha 3 pontos aonde estava servindo água. Agora imagina 42 quilômetros, apenas 3 postinhos serviam água. E para ajudar ela passou direto no último. E faltando poucos quilômetros para ela completar a prova, ela vai dizer que as pernas dela começou a dar cãibra. Ela começou a sentir dores fortes, ela começou a sentir dores, sabe, de forma tão forte, que ela já não estava mais conseguindo caminhar. E sabe o que aconteceu? Ela foi a 37ª a chegar na linha de chegada naquela prova. Mas todo mundo sabe o nome daquela mulher. Mas ninguém lembra da vencedora daquela prova. A vencedora da prova foi uma americana. Essa mulher chegou em 37º lugar. E todo mundo lembra o nome dela porque foi algo que marcou. Ela chegou na linha de chegada toda torta, toda caindo assim. Alguém precisou amparar ela porque ela já não estava mais conseguindo. E que os médicos tentou fazer com que ela parasse de caminhar, porque estava ficando cada vez mais perigoso para ela. E ela rejeitou a ajuda dos paramédicos que ali estavam e dizia: não, eu quero completar a prova. Aleluia! Aleluia! Aleluia!
não aceita a ajuda de determinados paramédicos que estão chegando aí simplesmente para atrapalhar a tua caminhada, mas tem desejo no coração de completar a sua carreira. Faça como aquela mulher, não aceite ajuda, aleluia, que vai te tirar da linha de chegada. Aleluia. Aleluia, pois os médicos insistiam para ela, para, você não vai conseguir. E ela toda torta assim, toda, aleluia. Ela dizia, não, eu quero chegar lá, o meu alvo é chegar lá e eu quero chegar. Glória a Deus. E quando ela chegou na linha de chegada, ela desabou e o estádio inteiro aplaudiu ela de pé. Todos sabem o nome daquela mulher. Todos sabem, todos conhecem aquela mulher. Mas a vencedora daquela prova ninguém conhece. Está aqui, olha aqui que coisa linda isso aí. Olha os médicos tentando atrapalhar a vencedora. Aleluia. Coisa linda, Jesus. Que a nossa carreira seja como essa. Seja difícil, continua, aleluia. Ainda que você venha estar torta como ela, aleluia, mas prossiga. Amém? Prossiga a tua jornada, não pare, não aceite que alguns tipos aí de paramédicos venham apenas querer atrapalhar a tua carreira, mas rejeita, fala para ele, não, meu alvo não é parar no meio do caminho, meu alvo é chegar até o final. Aleluia. Com pedrada ou sem pedrada, com aplauso ou sem aplauso, com críticas ou sem crítica, eu vou chegar até o final. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E ninguém soube, ninguém sabe até hoje o nome da vencedora daquela prova. Mas o nome daquela ali todos sabem que é a tal da Gabriela Anderson. É charada a Gabriela aqui. Todos conhecem ela. Por causa da sua perseverança, por causa da sua constância, por causa da sua paciência. Aleluia, Deus. Seja paciente, não desista, continua correndo, continua prosseguindo, aleluia. Ainda que as dores te fazem, queira te fazer parar, aleluia. Mas seja como essa mulher, aleluia, vá até o final. Glória a Deus, aleluia. Porque o prêmio, aleluia, não é para quem chega primeiro. O prêmio não é para quem começa. O prêmio é para quem chega no final. Se você parar, mas eu comecei, eu corri bem, mas agora eu posso dar uma descansada. Não, não pode. Continua correndo. Continua prosseguindo. Aleluia. Porque assim como os médicos chegaram no final para ajudar ela, Deus também está preparando. Aleluia! Um grande momento para você também, amém? Deus está preparando para você um grande momento. Aleluia! E socorro virá para ti. Amém? Socorro virá para ti. Embora o escritor nos dar aqui esses conselhos dizendo que nós devemos deixar o pecado, o embaraço e correr a nossa carreira com paciência, ele não nos deixa órfão de um exemplo para se espelhar. E é lógico que todos nós, todo ser humano gosta de se espelhar em alguma coisa. Ou em alguém, melhor dizendo. O pregador mirim gosta de se espelhar no seu pastor. O cantor gosta de se espelhar naquele cantor que está sendo, que está no auge. O jogador gosta de se espelhar naquele que está fazendo aí a diferença. Então todos gostam de olhar para alguém. Todos gostam de se basear em alguém. Mas o escritor aqui, ele não me orienta a olhar para o meu pastor e se espelhar nele para que a minha carreira tenha sucesso. O escritor aqui, ele não me orienta a olhar para o meu pastor presidente do MSBN em Portugal, pastor Josué. O escritor não me manda olhar para ele para que a minha carreira tenha sucesso. O escritor, ele é categórico e diz: olhando para Jesus. Aleluia. Quer olhar para alguém? Olhe para Jesus. Quer se espelhar em alguém? Se espelha em Jesus. Você pode até tirar alguns exemplos de homens e mulheres que estão fazendo a diferença.
mas nunca, aleluia, colocar, aleluia, a tua fé nessas pessoas. Por quê? Porque são falhos. Eu falho, sou cheio de pecado, todos os dias cometo pecado. Ai de mim se eu não confiasse na misericórdia infinita do meu Deus. Então não pode se espelhar em mim e dizer o que ele fazer, eu vou fazer. O que ele... Para lá. O escritor nos manda olhar para Jesus. Por quê? Porque quando eu olho para Jesus, eu vou entender, aleluia, que ninguém na face da terra prosseguiu a tua jornada de maneira tão sincera, tão fiel, quanto nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você olhar para mim, você vai dizer, mas o pastor não teve na oração na terça. O pastor deixou as ovelhas aqui. Já vai ser motivo de você ficar chateado. Então não olha. Mas agora, se você olhar para Jesus Cristo, eu te desafio e te faço uma pergunta. Qual é a falha do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Em que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi infiel ou foi incapaz de fazer enquanto ele esteve na face da terra? Ele teve alguma falha? Aponte uma falha que o nosso mestre teve na terra. Ele teve algum pecado? Aponte um pecado que ele cometeu. Ele cometeu algum erro? Aponte um erro que ele cometeu. Por isso o escritor, ele nos manda olhar para ele. Quando eu olho para Jesus, eu entendo que os meus problemas não é nada. E que eu tenho mais é que prosseguir a minha carreira, aleluia, adorando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Quando eu olho para Jesus, eu entendo, aleluia, que as minhas dificuldades não são nada. Porque Cristo, ele foi o exemplo em todas as áreas que nós às vezes passamos aqui na terra de dificuldade, essas coisas, tudo Jesus Cristo, ele foi exemplo. Exemplo de dificuldade, Jesus passou muita dificuldade. Aleluia. Exemplo na oração, Jesus Cristo foi um grande exemplo na oração. Por isso o escritor manda olhar para ele. Aleluia. Quer orar? Ore como o nosso mestre, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você for orar como eu, pode ser que algum dia você não ore, mas ore como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo orou enquanto ele esteve na terra. Aleluia. A Bíblia diz que ele não orava apenas uma hora. A Bíblia diz que ele não orava apenas por alguns minutos. A Bíblia vai dizer que ele orava toda a noite. Mesmo ele sendo Senhor, mesmo ele sendo o dono, o Criador de todas as coisas, aleluia, ele não desprezava o tempo de oração com Deus. Aleluia. E hoje nós oramos 30 minutos, 1 hora. Já vem para a igreja todo cheio. Já vem querendo pôr a mão na cabeça dos outros, expulsar demônio. Hoje, se nós oramos 1 hora, já queremos que Deus transforme tudo ao nosso redor. Porque julgamos que temos com Deus autoridade para isso. Por quê? Porque oramos 1 hora na semana, viu? Estou falando 1 hora na semana. Estou juntando aí uns minutinhos durante toda a semana. E quando chega no sábado, no domingo, aí se juntar tudo, se calhar dá 1 hora. Aí a gente se aproxima de Deus e diz: Senhor, eis aqui o teu servo, aquele a quem tu conheces. E Deus diz: aparta de mim que eu não te conheço nada. Olhai para Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Jesus Cristo, quando ele iria tomar as decisões dele, ele passava a noite inteira orando. Passava toda a noite no monte orando. Não estou falando de Pedro. Não estou falando aqui de um dos apóstolos. Estou falando de Jesus Cristo. Aquele que é sobre todos. Aquele que a Bíblia disse que Deus deu a ele um nome que é sobre todos o nome. Amém? E o exaltou soberanamente. Estou falando dele. Ele orava toda noite. E quem é você para não orar 1 hora?
Quem somos nós, melhor dizendo, para não orar 1 hora? Julgamos, somos muito bons e já não necessitamos mais de orar. Quando eu olho para Jesus, eu entendo que as seduções, que as coisas que eu enfrento no meu dia a dia, não é nada perante aquilo que Jesus Cristo enfrentou ali naquele deserto, quando ele esteve frente a frente com o cabeça rachada. Jesus Cristo, a Bíblia vai dizer que ele saiu do Jordão, acabou de ser batizado por João Batista. Agora o Espírito de Deus leva ele para onde? Para quê? Para quê? Para ser bajulado, para ser carinhado. É o que muitos hoje acham, né? Desceu as águas agora, não, agora eu fui diferente, né? Tem que me carregar na palma da mão, porque agora eu sou. Jesus Cristo, ao sair das águas, o Espírito Santo de Deus o conduziu para o deserto. E não foi para ser tentado pelo vizinho incrédulo, não, tá bem? Não foi para ser tentado pela dor de cabeça, pela constipação. Essas coisas que tem tirado muito crente da igreja. Fala a Deus. Jesus Cristo não é isso que impediu ele, não. Aleluia. A Bíblia vai dizer que ele, ao chegar no deserto, ele bateu de frente com o diabo. O diabo fez para ele ali 3 propostas. Ficar entre nós, duvido muito que alguém aqui entre nós, seja homem ou seja mulher, para dizer: eu não aceitaria nenhuma proposta daquela. Pois você já aceitou muita? A primeira proposta, o diabo manda Jesus Cristo transformar pedra em pão. Por quê? Porque Satanás vai tentar Jesus numa necessidade. Jesus estava com o quê? Fome. Alguém quando está com fome come até pedra. Eu trabalhava com um rapaz numa época, às vezes às 10 horas aqui chama a hora da bucha, né? E quando ia aproximando a hora da bucha, a menina estava com muita fome, ele comia alface sem nada. O dia que estava lá no pé, rasgava e comia. Então vê se tem condições um ser humano, assim como nós, rejeitar uma proposta, sabendo que a nossa necessidade neste momento está aflorada. Não tem. Jesus Cristo, mesmo ele estando ali após 40 dias e 40 noites sem comer, não digo que ele esteve 40 dias e 40 noites sem tomar água, porque isso caberia um milagre. Jesus Cristo, como homem, não poderia realizar milagre para poder nos passar exemplo nessa tentação. Então, após 40 dias e 40 noites sem comer, a Bíblia vai dizer que o Satanás aparece. Apareceu para ele quando ele estava de barriga cheia? Não. Satanás, ele não é bobo como você, não. Não é você que é bobão. Satanás vai esperar o momento certo. Ele vai esperar você estar ali naquela sua necessidade. Quando você já não estiver mais conseguindo ter condições para dizer não, ele se apresenta. Porque ele sabe que você não tem mais condições de dizer não. Aleluia, Deus! Ele chegou para Jesus Cristo, porque Jesus Cristo tinha passado 40 dias e 40 noites sem comer. Aí o cabeça rachada pensou: agora eu pego ele. Não és o Filho de Deus? Transforme essas pedras em pão, rapaz. Nem só de pão viverá o homem, Aleluia! mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus! A tua carne pode até estar necessitada de alguma coisa, aleluia, mas se o teu Espírito Santo estiver forte na tua vida, você vai ser capaz de vencer todas as tentações do inimigo na tua vida. Aleluia. A segunda, ele se apresenta novamente e agora o lugar já é diferente. O diabo, ele transporta Jesus para o pináculo do templo.
E agora ele vai falar com Jesus, manda ele lá para baixo, vai, pula lá embaixo. Porque não está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que ele te segure e você não caia lá e tal. Vai, pula, rapaz. Irmão, qual de nós, sendo usado por Deus, sendo escolhido por Deus, iria dizer isso, falar para ele, não, eu não vou fazer isso. Não, eu sou filho de Deus mesmo, rapaz, aqui não. Quer ver? Bate ele, bate ele, tava tudo. Porque está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Amém? Amém. Não é porque você é cheio do Espírito Santo que você pode cair na conversa do diabo, amém? O diabo só está querendo fazer com que você caia nessa cilada e tenta o Senhor nosso Deus. Jesus Cristo era um homem cheio do Espírito Santo, mas ele entendeu que aquilo era apenas uma tentação do diabo para fazer com que ele viesse tentar o Senhor teu Deus. A terceira proposta agora é mais difícil ainda. Se a primeira, se a segunda era difícil, essa piorou. Tá vendo tudo isso? Todo o reino, toda a glória. O homem gosta de glória, irmão. O homem gosta do glamour. O homem gosta do negócio mesmo. O homem gosta do Mercedão. O homem gosta da Lamborghini. O homem gosta do Volvo, né? Aleluia, Deus. O homem gosta dessas coisas. Isso, o homem gosta. O homem gosta de uma casa fantástica. O homem gosta de aplauso. O homem gosta de estar, sabe, no auge. O homem gosta de ser aplaudido. O homem gosta dessas coisas. O homem gosta de ser abraçado. O homem gosta de ser elogiado. O homem gosta de ter o teu nome estampado nas revistas, nessas coisas. O homem gosta de tudo isso. O homem gosta de milhares de seguidores no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. O homem gosta desse trem. E se não tiver, até fica triste. E o Satanás aparece para Jesus oferecendo tudo isso. Não o Facebook e o Instagram, porque naquela época não tinha. Mas ele oferece todo o reino, toda a glória que ele dizia que tinha, mas ele não tem nada. Nem a chave da casa dele ele não tem mais, porque Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia, Deus. Amém? Ou você acha que ele tem alguma coisa para te dar? Então ele oferece para Jesus Cristo todas essas coisas. Porém, tinha um porém. E você está aí todo felizão, né? Achando que tudo que está recebendo não vai ter um preço. Às vezes está metido no pecado de cabeça, da planta do pé até o alto da cabeça, e está achando que está por cima da carne seca, mas tem um preço. Porque segundo aquilo que o escritor Mateus nos escreve, ele disse que Satanás disse para Jesus: se prostrares me adorares, viu? Aí está a chave do negócio. Se prostrares me adorar, eu vou te dar tudo isso aí. Tudo isso será seu. Satanás sabe de alguma coisa? Mal sabia que ele estava de frente daquele que é o dono de todas as coisas. Ele estava no princípio, quando eles criaram todas as coisas, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, estava no princípio, estava na criação de todas as coisas. Eles são eternos. Estava Jesus diante dele, ele estava oferecendo, é como alguém roubar alguma coisa de você, né? Digamos aqui, lá na minha cidade, na Belém, uma vez um rapaz roubou, um moço lá roubou uma galinha. E ele deu tanto azar que ele foi oferecer a galinha pro dono pro dono mesmo. Esse tem cabimento, né? Aí o dono da galinha falou: essa galinha é minha. Eu conheço ela, me dá cá minha galinha. Satanás estava oferecendo aqui o que era de Jesus para Jesus mesmo. Não caia na cilada do diabo. Porque no princípio pode ser bom, pode ser gostoso, pode ter um gostinho, sabe, saboroso, mas no final é um gosto amargo. Aleluia, Deus.
A intenção do diabo não é te levar para o céu. A intenção do diabo é que você faça companhia para ele no inferno. Porque ele sabe que o destino dele está selado. Ele sabe que ele não tem mais jeito. Então quanto mais ele arrastar para lá, para ele é melhor. Não aceite a proposta que o diabo te faz. Amém? Amém. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia, coisa boa. Então nós devemos prosseguir olhando para Jesus, porque Jesus ele é o modelo perfeito para nós olhar. Amém? Não se espelhe aí nesses camaradas aí, cabeça rachada não. Se espelha em Jesus Cristo. Ele é o nosso alvo. Ele é o nosso alvo. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, Paulo vai nos dizer o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo ter alcançado, mas uma coisa faço, que é esquecendo das coisas que para trás ficam, ele faz o que? Ele prossegue para as que estão diante dele. Amém? Amém. Então, para mim prosseguir para as coisas que estão diante de mim, eu preciso esquecer das que estão para trás de mim, para que eu possa prosseguir para aquelas que estão diante de mim. Os nossos olhos têm que estar em Cristo. A nossa visão tem que ser Cristo. O nosso pensamento tem que estar em Cristo. O salmista escreveu no Salmo de número 121, dizendo: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro, o socorro da igreja do Senhor, vem do nosso Deus que fez o céu e a terra. O teu socorro não vem do homem, o teu socorro não vem de baixo, o teu socorro vem de cima. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé, aí eu encerro. Aleluia. Quando nós colocamos a nossa atenção em Jesus Cristo, quando nós olhamos firmemente para Jesus Cristo, não há nada e nem ninguém capaz de nos parar. Não é a sedução deste mundo que vai nos impedir. Não é o cansaço que vai fazer com que nós desistimos da nossa caminhada. Quando eu olho firmemente para o meu Senhor, cumpre-se na minha e na sua vida. Quando nós olhamos firmemente para o nosso Senhor, cumpre na nossa vida o Salmo de número 91, versículo de número 7. 1000 cai de um lado, 10.000 cai de outro, mas nós não seremos atingidos. Amém, igreja? Aleluia. E eu quero saber se tem alguém entre nós nessa noite que queira fazer um concerto com Cristo. Tem um som aí, já? Faz um som aí. Me escutas quando clamo. Tem alguém entre nós que queira fazer um concerto com Cristo essa noite? Que queira entregar a sua vida para Ele? Aleluia. Se tem alguém entre nós que deseja essa noite aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, dê um passo aqui à frente. Nós vamos estar orando pela tua vida. Aleluia. Oh Espírito de Deus. Aleluia. Se tem alguém, não perca essa oportunidade que Deus está te dando essa noite. Não perca essa oportunidade que o céu está te dando essa noite. Aleluia. Jesus Cristo, Ele quer te guiar. Jesus Cristo, Ele quer te mostrar o verdadeiro caminho. Tem alguém entre nós? Alguém que deseja a partir de hoje fazer um concerto com Cristo. Alguém que a partir de hoje deseja fazer uma aliança com Cristo. E a partir de hoje não olhar mais para o homem, mas olhar firmemente para o nosso Senhor e Salvador.
Tem alguém entre nós? Tem alguém no nosso meio? Aleluia. Glória a Deus. Estar aqui uma jovem chorando, desejosa de fazer uma aliança com Cristo nessa noite. E a partir de hoje, tem mais alguém no nosso meio que deseja viver para Cristo, entregar a tua vida para Cristo? Venha aqui à frente, não tenha vergonha. Cristo te trouxe aqui porque Ele tem algo grande na tua vida. Cristo te trouxe aqui essa noite porque Ele tem um propósito na tua vida. Oh, Espírito Santo de Deus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tem mais alguém, igreja? Não perca essa oportunidade. Aleluia. Amém? Se não tem mais ninguém, que Deus lhe conceda uma nova oportunidade. Mas não se esqueça de uma coisa: o amanhã está muito distante de nós. A oportunidade que nós estamos tendo é agora. Pode ser que não haverá amanhã para muitos de nós aqui esta noite. Então Deus te trouxe aqui para te dar mais uma oportunidade para você. Aleluia. Glória a Deus. O pastor Marco, ele foi muito feliz ao te ver no início do culto, quando ouviram a voz do Espírito de Deus. Aleluia. Não endureçais o vosso coração. Aleluia. Se o Espírito Santo está falando com você, não resista. Se o Espírito Santo de Deus está tocando no teu coração que você deve fazer esse concerto, que você deve vir aqui à frente e entregar a tua vida para Ele, não endureça o teu coração, venha. Cristo, Ele vai cuidar de você, Ele vai te dar força, Ele vai te renovar. Aleluia. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, aqui está essa jovem, Senhor. Aqui está tua filha, Senhor, fazendo uma aliança com o Senhor nessa noite, Pai. Decidida a partir de hoje, Papai do céu, viver para ti, Senhor. Ela está assumindo um compromisso nessa noite, meu Pai, de não olhar mais para o homem, de não olhar mais para as coisas deste mundo, Senhor. Mas, Papai do céu, a partir de hoje, Senhor, ela vai estar olhando firmemente para o Senhor, Papai. Oramos, meu Pai amado, te pedindo que o Senhor, Papai do céu, venha fortalecer a tua filha, meu Deus. Venha dar graça, venha dar sabedoria, venha dar força à tua filha, Senhor, para que ela seja um instrumento nas tuas mãos, Senhor, aonde quer que ela estiver, Papai. Usa a tua filha, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Toda honra, Papai do céu, e toda glória seja dada a ti, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus Cristo por esse momento? Aleluia. Podemos assentar e nesta oportunidade eu quero estar passando ao pastor Marcos. Ele vai estar fazendo aqui a apresentação da criança. Amém? Pastor Marcos. Glória a Deus. Graças a Deus. Quantos estão felizes com Jesus? Amém? Amém. Nosso Deus é maravilhoso, irmãos. Como o pastor Ivan acabou de dizer, temos agora, para a glória de Deus, mais uma criança para ser apresentada. Isso é muito importante quando os pais
coloca nos seus corações o intuito e reconhecem publicamente a responsabilidade que a eles foi confiada. E da mesma maneira que a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 21, nos diz que os pais, Maria e José, pais terrenos de Jesus, levou-o para ser apresentado. E na lei de Moisés era no terceiro dia, no oitavo dia, mas hoje nós não temos esse hábito de ser no oitavo dia, assim como também não temos mais aquele costume dos judeus, que é a circuncisão, que era um pacto, o qual era selado em especial com aquele que fosse o primogênito, ser oferecido a Deus. Mas temos sim o hábito, biblicamente falando, de apresentar e de declarar diante da igreja, diante de Deus, os nossos filhos recém-nascidos, declarar diante de Deus como responsáveis por eles. Sabemos que é uma responsabilidade muito grande, mas reconhecemos isto e logo ao Senhor pela vida deste casal. A palavra nos diz assim: e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta segundo o disposto da lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele proceder segundo o uso da lei, ele então tomou-o em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a sua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória de seu povo Israel. E os pais, José e Maria, se maravilharam das coisas que dele se dizia. Como já disse, no 8º dia, circuncisão. Após o período da purificação segundo a lei, levavam a criança para serem apresentada no templo pelo homem de Deus, cumprindo-se a lei. E hoje, para a glória de Deus, podemos presenciar este casal, o Jaime e Daiane. Eu não sei se os posso chamar filhos, mas para mim são filhos, né? E espiritualmente, sim, são nascidos aqui em Silveira para a glória de Deus,
discipulado pelo pastor que está pastoreando agora no momento. Digo isso não para a glória dele, mas para a glória de Deus. E isso é muito importante, irmãos, quando os pais reconhecem isso. Se possível, vocês podem ficar de frente para a igreja. Quando os pais reconhecem isso é maravilhoso. Porque observamos, irmãos, já foi falado hoje pela manhã, ali em Torres Vedras, mas repito, porque uma grande maioria dos que aqui estão não estavam lá, foi o que também a mãe de Samuel fez. Quando apresentou a Eli, o sacerdote, o seu filho, entregando-o, cumprindo a promessa, o voto que ela tinha votado a Deus, que quando a criança estivesse desmamada, ela então o entregaria na casa de Deus, para viver na casa de Deus por todos os dias de sua vida. E todos nós conhecemos a história de Samuel. E se há alguém que por acaso em nosso meio não conhece 1 Samuel, capítulo 1, a seguir você vai compreender a história deste menino que se tornou homem e homem de Deus, e foi fiel até a morte ao Senhor. É um dos que percorreu toda a carreira e chegou ao final e pôde cantar o hino da vitória juntamente com o Pai. E isso é muito importante, irmãos, quando nós, como pais, reconhecemos tudo isso. Ensinar a criança nos retos caminhos do Senhor. Admoestá-la, porque o próprio Jesus, ele nos deu exemplo a respeito disto. Quando ele estava diante de uma grande multidão, ministrando a palavra de Deus, Marcos capítulo de número 10, verso 13, ele teve um certo momento que as crianças, que eram bastante, começaram a apertar a Jesus, começaram a se espremerem para chegar próximo a ele. Então os discípulos, os apóstolos, impediam as crianças de chegar a Jesus. E Jesus então, voltando para eles, disse-lhes: o que é isso que vocês estão fazendo? Não impeça as crianças de vir a mim, porque o reino dos céus é deles. E aquele que quiser apoderar-se do reino dos céus, tem que se tornar como um deles, porque senão não consegue alcançar o reino dos céus. Deixa-os vir, não os impeça. Eu sei que há momento em que os pais, em determinada idade do filho, tem aquela idade que às vezes é a idade da pirraça, aquela idade que está no desenvolvimento, começa a vir aquele momento de não querer obedecer. 2 anos, 1 aninho, 2 aninhos, às vezes o pai pede ou a mãe pede para calar, parece que nesse momento eles gritam mais, e os pais então nessa época, muitas das vezes pensam: eu vou deixar os meus filhos em casa, vou deixar em casa. E ao deixar o filho em casa, ou tenha que ficar o pai ou a mãe e o outro vir só, ou tenha que ficar um dos irmãos mais velhos para cuidar da criança. Está errado. Está errado. Tem que trazer para a casa de Deus, sim, ensinar desde pequeno a estar presente à adoração do grande Deus, o Todo-Poderoso. Porque a palavra nos orienta aqui, devemos admoestar, ensinar, para quando eles vierem a ser grandes, não desviem. Irmãos, nós temos experiência disso no nosso meio. Quantos que na adolescência às vezes se distanciam, mas quando está lá no mundo, quem sabe muitas das vezes na balada, eles começam a observar: eu não fui ensinado neste caminho, o meu lugar não é aqui. E o Espírito de Deus está sempre a falar na consciência deles: esse lugar não me pertence. E acabam voltando para a casa do Pai. E a palavra de Deus se cumpre. Quando cresce, não se desviam. Mesmo que venha desviar, vão sentir incomodado e vão retornar para a casa do Pai. Então essa é a responsabilidade
que nós, como pai, temos de cuidar dos nossos filhos, porque eles não pertencem a nós. E Ana reconheceu bem isso. Eles pertencem a Deus. Aleluia. Veio dele e para ele são todos os nossos filhos. A Deus toda a glória. Neste momento, irmãos, e procedendo o que me foi passado aqui, se possível, pode soltar o hino ou a música da coreografia para a entrada do pequeno Davi. Amém? Ok? Glórias a Deus. Carrego comigo uma realidade. Sonhava com isso, agora é verdade. Sonhava em te sentir, mal posso esperar pra te ver aqui. Sonhava em te sentir. Só Deus e eu sabemos como orei pra você vir. Meu bebê milagre, meu lindo presente. Estamos ansiosos pra te ver. Eu e seu pai sonhamos tanto com você. Meu bebê milagre, meu lindo presente. Deus te enviou pras nossas vidas. Sou a mamãe mais feliz dessa vida. Te amo, meu bebê. Graças a Deus. A glória a quem, irmãos? A Deus. A Ele toda a glória. Aleluia. Glória. Aleluia a Deus. Dando prosseguimento, irmãos, quero estar lendo aqui alguns nomes. E no momento que eu mencionar o seu nome, por favor,
se levante e venha cá à frente. Leila. Ailton. Afonso e também Claudineia. E o André. São pessoas que estiveram fisicamente, não só no propósito de oração, mas fisicamente, ao lado da irmã Daiane, nesse momento tão difícil e preocupante, que a própria palavra frisa a respeito, que a mãe, quando está para dar à luz, e os seus dias estão chegados, ela se preocupa, ela tem uma preocupação muito grande, porque ela sabe o que ela vai passar. Ela se preocupa com as dores, ela se preocupa com o perigo de alguma coisa não correr bem. Somos falhos, já foi falado aqui hoje. Oramos, mas muitas das vezes nas nossas fraquezas não entregamos totalmente na mão do Pai, confiamos e deixamos Ele trabalhar. Às vezes entregamos, mas queremos ficar com uma parte. E essa parte às vezes é que nos traz tristeza. E aqui a palavra falando especificamente da mãe. Mas também essa mesma palavra, ela dá consolo no final, que quando passa tudo, a mãe já tem então o seu bebê no braço, ela já não lembra mais, nem das dores. Por quê? A felicidade de ter posto no mundo um homem transborda a preocupação, e ela já não preocupa mais. A alegria supera. E nesses momentos difíceis, essas pessoas estiveram do lado da nossa irmã, não desfazendo dos demais, porque eu sei que toda a congregação esteve orando em favor. E continuar orando, porque a oração é a chave, irmãos, que faz mover a mão de Deus. Não porque Deus é obrigado a atender a nossa oração, mas Ele mesmo, por meio do teu Filho, Deus, Jesus Cristo. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Buscai, buscai e achareis. Todo aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta lhe é aberta. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E neste momento eu quero convidar toda a igreja a se colocar de pé, como testemunhas diante do Pai. E vamos estar então fazendo este momento de oração e apresentando o pequeno Davi ao Senhor. São vários. Estenda as vossas mãos para cá, meus amados. Querido Deus, diante da Tua presença santa e poderosa, estamos aqui, Senhor, em cumprimento à Tua palavra, apresentando esta linda criança ao Senhor, Pai. Os pais estão apresentando aqui esta criança juntamente com a igreja, Pai. O Jaime, a Daiane, e diante do Senhor, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, diante da igreja, eu como ministro do Senhor, Pai, para a glória do Teu nome apresento esta criança. Toma o Davi, Senhor, nas Tuas mãos, e que a partir de hoje, Pai,
tudo quanto alguém tentar lançar contra a vida dele caia por terra em nome de Jesus. E que ele venha ser a partir de hoje, Senhor, próspero, espiritualmente em primeiro lugar, que venha crescer, Senhor, com saúde, com vigor. E aquela criança, Senhor, assim como Samuel, preocupado em respeitar e obedecer o Senhor e as leis dos seus preceitos. E também os pais, Jaime e Daiane, que o Senhor venha abençoar de uma forma especial. Que esta união, Senhor, venha ser até a morte separar. E que o Senhor venha dar a eles graça, unção, poder e condições física e espiritual para cuidar desta criança, Pai. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, o teu Filho. E te agradeço por tudo. Amém e amém. Irmãos, eu confesso que nem todos os bebês conseguem passar por uma coreografia como essa, com essa calmaria toda. Já houve várias vezes só de tomar a criança do braço da mãe, já é um momento de guerra. Mas ele portou-se lindamente, tão calmo, tão sereno, tudo para a glória de Deus. Amém? Os irmãos podem tomar os vossos assentos e eu vou estar passando para o pastor da igreja, ele vai estar dando prosseguimento com os avisos. Amém? Eu agradeço, em nome de Jesus, aos pais, por ter me convidado para estar apresentando esta criança. Para mim é um privilégio. Agradeço também ao pastor da igreja, que considero também um filho, mas tanto filho que esse homem tem é filho sim. E ele também me considera como pai, porque ele só fala amando o Joel, amando a Débora, e assim sucessivamente. Tudo pela consideração. Eu amo de coração este menino. E aconselho vocês, nunca esqueçam de orar por este casal, para que o Senhor os venha estar dando condições de prosseguir, porque a obra é grande. E a responsabilidade é grande, porque isto não é dele, mas de Deus. E ele terá que prestar conta diante do Pai. Em uma tão tenra idade, né? É considerado ainda um menino, mas é um menino dedicado. E eu creio que ele tem pedido, mas peço também as vossas orações em favor dele. E em favor do nosso setor, congregação ali de Torres Vedras e de todo o ministério. Amém? Em nome de Jesus. E não posso deixar de expressar aqui a minha alegria de quando foi apresentada aqui a irmã Sandra, o seu esposo, esta menina que quando veio estava bem pequenininha. Olha para essa moçona que já está. Continue firme, viu? Não deixa que nada venha fazer vocês distanciar dos caminhos do Senhor. É o que foi falado aqui hoje. Não importa que você chegue depois, mas o importante é chegar. A vitória é só para aquele que chega. No reino de Deus é diferente do reino humano. No reino humano a vitória é só para um. Ou entre aço para 2 e 3. Só tem 3 moedas. 3 troféus. Primeiro, segundo e terceiro lugar. Mas no reino de Deus não. Todos aqueles que chegam, ele vai alcançar o seu troféu. Amém? A Deus a glória. Amém. Receba a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu hoje de maneira nenhuma não poderia deixar de agradecer a Deus acima de todas as coisas. E perante a igreja, para quem não sabe, eu tinha uma gestação de gêmeos, mas toda a vontade de Deus foi feita. E eu não posso deixar de dizer que eu continuo andando por fé e não por vista. Que a minha fé, ela é inabalável, porque eu continuo confiando no Senhor. Porque foi Ele quem me deu e Ele mesmo levou. Com isso eu quero convidar o irmão José Maria a louvar um hino a qual eu adorei a Deus durante toda a minha gestação, a partir do momento que eu descobri
que já estava com algumas complicações, mas a gente vai crendo sempre no milagre, crendo sempre na resposta de Deus. E às vezes a resposta de Deus não é a resposta que a gente quer. Então eu quero dizer para a igreja que acima de qualquer coisa, continue adorando ao Senhor. Se a sua resposta for um não, continue adorando ao Senhor. Aleluia. Porque Ele sabe, a palavra dele fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Para mim pode estar doendo agora, mas eu sei que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então eu quero convidar a igreja para ficar de pé, para adorar a Deus. Se você pode expressar a Ele esse louvor juntamente comigo neste momento, para agradecer, porque acima de tudo Ele deixou um lindo presente para mim ainda. E eu sei que Ele vai me dar força para mim poder criar e ensinar no caminho do Senhor. Amém? É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar o dia tudo. Adorar pensou em desistir. Quem nunca pensou em parar, mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos no caminho. Como pode ser juventude sem direção, virar um andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas correm.
A honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre.